dar continuidade então à nossa série Parabolê. Abra por gentileza a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 25. Que bom que você está acompanhando esse podcast conosco. Tenho certeza que hoje Deus vai falar algo muito precioso ao seu coração. Se você perdeu os últimos podcasts, você pode conferir aqui na nossa playlist e se atualizar, né? Tanto aqui no YouTube quanto nas outras plataformas digitais. Mateus capítulo de número 25, esse é o nosso 12º episódio, né, da nossa série Parabolê, tá bom? Capítulo de número 25. Tudo bem? Chega pra frente aqui, senta aqui, ó, perto da Bia aqui, ó. Ali. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Mateus capítulo 25, versículo 1. Como você já sabe, né, nós estamos estudando as parábolas descritas por Mateus, né? Futuramente nós teremos aí uma segunda temporada com outras parábolas, quem sabe, por exemplo, lá de Marcos, né? Leiamos o que está escrito aí a partir do versículo 1. Diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente nem para nós e nem para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço, portanto vigiem, pois vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Essa nossa 12ª parábola, descrita por Mateus, é uma parábola muito interessante, porque, assim como todas as outras que nós temos estudado, ela tem um contexto muito pertinente à Palestina, um contexto muito pertinente àquilo que acontecia na época. Jesus, como nós já dissemos, como um bom mestre, como um bom professor, sabia muito bem ensinar. E, logicamente, ele usa o contexto, né, da época ali, ele usa os exemplos pertinentes para aquelas pessoas que ali moravam para expor o seu ensino. E aqui, mais uma vez, ele vai fazer isso com essa parábola das 10 virgens. Talvez, para nós, seja assim, algo um tanto quanto estranho, mas eu vou explicar para você que era algo muito pertinente para aqueles que estavam vivendo ali. Como nós temos estudado, né, nessa série Parabolê, todas as parábolas, elas acabam tendo um sentido imediato e local e um segundo sentido que seria amplo e universal. Como assim? O sentido imediato e local era para aquelas pessoas que estavam ouvindo ali naquele instante, né? E o sentido amplo e universal que iria alcançar todos os outros, como por exemplo nós, que estamos aqui 2000 anos depois lendo essa parábola e conseguindo aplicá-la no nosso cotidiano. Se nós olharmos, né, de uma forma assim bem superficial, nós vamos, talvez, de acordo com a nossa forma de ver um casamento hoje, achar que se tratava de um casamento meio estranho, né? Casamento naquela época, a primeira coisa que você tem que lembrar é que casamento naquela época era uma festividade assim, a maior festividade de todas, né? Naquela época não tinha festas como nós temos hoje, por exemplo, não tinha como é que chama aquele lá do Serra Dourada? Não tinha o Vila Mix naquela época, né? Para as pessoas se divertirem, né? Para as pessoas irem lá. As únicas festas que tinham, né, eram geralmente festas familiares e principalmente festas de casamento. A festa de casamento era tipo o evento. Era o evento do ano. Vocês lembram que eu expliquei para vocês em umas parábolas anteriores, né? Que a festa de casamento, você mandava o convite, né? Convidando a pessoa para o casamento, lembra? Né? E aí depois que mandava o convite, você não falava qual era a data, porque o pessoal ia ficar lá trabalhando, organizando. Aí quando estava quase terminando, mandava de novo o mensageiro, falava: ó, a festa é semana que vem. Então você já estava convidado, você já estava pronto, você ia na outra semana.
O casamento era uma coisa assim absurda, reunia-se todo mundo, faziam cortejos até chegar no local do casamento. Sabe como fazia o cortejo? Pegava-se, por exemplo, ali a noiva e iam passando pelo caminho mais longo que eles podiam percorrer. Sabe para quê? Para que todas as outras pessoas saíssem na porta de suas casas, né, e abençoassem, e vissem aquele cortejo passando, dessem aquela bênção. E aquilo ali ia se tornando uma festa, era chamado de cortejo nupcial, né? As pessoas iam passando ali por toda a vizinhança até chegar no local. O casal, quando se casava, eles não saíam depois da festa para a noite de núpcias, não. Eles ficavam na casa deles uma semana, recebendo convidados. Eu acredito, né, muito, que geralmente como as festas eram muito abundantes, havia muita comida, muita coisa. Você já teve... Eu lembro a festa de casamento da minha irmã, meu pai brincava assim, não, a festa da Laura vai ser uma semana de festa, né? E aí a minha irmã foi e fez aquelas coisas tudo que vocês fazem, né? Alugou o local, vestido, a festa, o dia e tal, tudo mais. E aí vieram os parentes de fora. E aí meu tio lá da roça, né, ligou para minha irmã e falou assim, ó, Laurinha, vem buscar aqui seu presente na roça. Aí, né, nós entramos no carro e fomos todo mundo lá passar um dia lá na roça. O presente era uma vaca. Aí meu tio falou, ó, a vaca tá aí, meu pai, então vamos matar essa vaca, né? Meu pai matou a vaca e trouxe a carne da vaca inteira, olha cá. Então pensa, já tinha a festa e tinha agora um freezer inteiro. Aí os parentes que vieram de Cuiabá, Brasília, interior de São Paulo, ficaram lá na casa dos meus pais uma semana para comer a comida do casamento, né? Mas talvez não foi igual, nos casamentos sobrou muito docinho, muita coisa assim, né? Aí você leva para casa. E quando as pessoas vão te visitar, o que você oferece? O docinho do casamento. Você casou, você sabe. No de vocês foi assim também? Sobrou muita comida? Sobrou não? Vocês comeram tudo lá na hora, né? Geralmente o que sobra, você chama o povo para poder comer depois. Naquela época, o casal ficava uma semana em casa, recebendo os convidados, né? Então eles não viajavam, as pessoas iam lá, né, e comiam, passavam o dia com isso por uma semana. Bom, depois de uma semana, eles viajavam. Agora tinha uma coisa que nos casamentos era talvez a coisa mais interessante e que vai ser pertinente ao nosso contexto aqui. Sabe o que acontecia naquela época? Era uma espécie de tradição daquela época. Acontecia tipo em todos os casamentos. O noivo era o último a chegar. Não é como é atualmente, né? Não era a noiva que atrasava. Você atrasou, Adassa, no seu casamento? Para dar aquela pressão assim no Hélio, para ele já ficar meio preocupado, né? Cadê? Não está chegando, né? Naquela época, quem atrasava era o noivo. A noiva já ficava lá esperando. E tinha uma coisa que era muito interessante. Era tradição. O noivo, ele atrasava de propósito. E na grande maioria das vezes, ele chegava à noite. A ideia era pegar todo mundo de surpresa e fazer com que a festa ficasse alegre. Então ninguém sabia a hora que o noivo iria chegar. Apenas o mensageiro. De repente ele chegava ali, né, na aldeia e dava o grito. Lá vem o noivo! E aí o noivo chegava. Então, em algumas vezes, o noivo chegava tipo assim, meia-noite. A ideia era pegar, era tipo fazer uma surpresa, entre aspas, né? E era exatamente o que Jesus está acabando de explicar aqui. Jesus está contando para eles algo que era uma tradição, algo que acontecia. Jesus está falando, olha, né, teve um casamento e tal, e não sei o quê, e o noivo atrasou e tudo mais. Só que quando o noivo chegou, tinha ali um grupo de mulheres que não estavam preparadas. E aí Jesus vai fazer esta aplicação, baseado naquilo que era comum para aquelas pessoas. Então, se pareceu para você talvez estranho, né, um casamento ou um noivo vai atrasar, vai chegar meia-noite, naquela época era algo normal. E ali quando ele chegava, né, fazia toda a festa. Então Jesus, quando ele explica isso, ele fala, só que aconteceu um detalhe aqui nesse casamento. Haviam 10 mulheres que estavam ali. Geralmente, a noiva, ela era acompanhada, era como se fosse as, tipo dama de honra, né? Ou madrinhas, isso, acho que está mais para madrinhas, né? Que aquelas que faz aquele negócio lá de passar o dia com a noiva e tal, né? O noivo não tem isso não, né? O noivo vai lá, corta, faz a barba, arruma o cabelo e vai ficar... Aí as mulheres têm uns negócios, não tem? De reunir as madrinhas e conta as fofocas lá, dia da noiva, né? Então era mais ou menos assim, tinha 10 lá que estavam dentro desse propósito, né? De acompanhar a noiva, de ficar ali, seriam uma espécie das as madrinhas da noiva. Só que dentre essas 10, 5 eram prudentes e 5 eram nécias. 5 haviam levado óleo suficiente para acender as suas lamparinas. Tinha uma regra naquela época.
A regra, naquela época não havia, você tem que lembrar, não havia iluminação pública, tá bem? Então, hoje você sai na rua e você anda tranquilamente, né? Você nem percebe que você está andando à noite. Por quê? Porque tem iluminação pública. Naquela época não tinha, né? Você já saiu na rua, por exemplo, quando acabou a energia do seu bairro, né? Você não consegue andar direito. Então, naquela época, havia uma regra. Se você vai sair à noite, você tem que sair com sua candeia, né? Sua lamparina. Então, elas estavam ali com as lamparinas. O noivo começou a chegar, demorou demais e todas elas adormeceram. Ao adormecer ali, o azeite das suas lamparinas foi se desgastando, ao ponto de que acabou de todas. Quando chega o mensageiro e dá o grito, lá vem o noivo, né? Elas levantam desesperadas ali para querer procurar, né? E agora vamos arrumar, o noivo chegou, vai começar a festa. Só que de repente 5 dessas, quando olham para suas lamparinas, não tinha mais azeite. E aí elas vão pedir para as outras, olha, dá um pouquinho da sua aí. E aí parece até duro, né? Que elas viram e falam assim, não, e se a gente der para você e acabar o nosso? Aí vão ficar todas nós aqui perdidas. Corre lá, compra azeite e volta correndo. E essas 5 vão comprar o azeite. Só que quando elas voltam, todos já tinham entrado para a festa. O que nós podemos aprender aqui? Agora, com essa parábola contextualizada, nós temos pelo menos 2 sentidos. O primeiro, que é aquele sentido imediato. Jesus estava contando para aquelas pessoas que estavam ali, né? Aquele sentido aplicável daqueles judeus que estavam ali. Jesus estava dizendo para eles, olha, vocês foram o povo escolhido. Vocês tinham que ter feito tudo para estarem prontos para o casamento, para a chegada do noivo. Quem era o noivo? O próprio Jesus, que estava ali entre eles, mas eles não estavam preparados, eles estavam no escuro, eles não estavam enxergando que ali, na frente deles, havia Jesus o Salvador. A aplicação imediata batia de frente com os fariseus e aqueles todos os povos que estavam ali, porque eles eram o povo escolhido, só que eles não tinham se preparado para a chegada do grande rei, para a chegada do noivo. E qual seria, pastor, o sentido universal e amplo dessa parábola? Como que nós podemos aplicar então para nós, partindo desse princípio que foi aplicável ali àquelas pessoas da época? Nós temos 2 contextos. O primeiro deles, que é algo fundamental que serve para mim e para você, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela, não procrastine. Deixa eu te falar uma coisa, existem coisas que nós não podemos deixar para depois. E a nossa vida, infelizmente, é uma vida muitas vezes de procrastinação. O que é procrastinação? É você abrir o livro e falar assim, daqui 5 minutos eu começo. Deixa eu ver o que tem lá na geladeira. Aí você dá aquela, abre a geladeira e olha e volta. Aí você, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui no WhatsApp, né? Aí, não, vou começar agora. Inclusive eu vou olhar quantas horas. Você pega o celular, quem já aconteceu isso? Você pega o celular para olhar as horas, guarda o celular e, por que eu peguei o celular? As horas. Que horas que era mesmo? Aí você pega o celular de novo, né? Aí você vai para as redes sociais. E ali, o livro não vai ser lido. Isso acontece o mesmo, às vezes, com a oração. Isso acontece, na grande maioria das vezes, com o seu estudo. Você deveria estudar da sua escola, da sua faculdade, daquilo que você precisa fazer do seu trabalho. Nós sempre encontramos uma forma de, às vezes, deixar para amanhã, deixar um pouquinho para depois. E aqui, nessa parábola, nós podemos entender um princípio, que é o princípio organizacional. Jesus está falando assim, olha, vocês não se organizaram, vocês não se prepararam para a chegada de Jesus. Os profetas todos disseram que eu viria, todos profetizaram a meu respeito e vocês estão aqui despreparados, sem o azeite não conseguem me enxergar. Jesus está falando, olha, acenda a luz, organize a sua vida, organize seus propósitos. E isso é muito pertinente. Agora nós estamos finalizando novembro, vamos começar dezembro. Aí começa dezembro, começa o quê? A hora de começar a fazer os planos, a hora de pegar a cartela do projetando e escrever lá um monte de coisa que você não vai fazer. Mas esse ano tem que ser diferente. Esse ano você tem que se organizar. Eu não vou procrastinar esse ano. Esse ano eu vou me organizar, eu vou acender a minha lâmpada e eu vou comprar azeite reserva. Sabe para quê? Para que eu não venha enrolar naquilo que eu tenho que fazer, naquilo que eu tenho que exercer. Existe algo que é pleno no reino de Deus, que se chama organização. Nosso Deus é um Deus organizado. Por que Moisés descreve que Deus criou o mundo em 7 dias?
E ele descreve o que Deus fez em cada um daqueles dias. Sabe para quê? Para mostrar que Deus tinha organização, Deus tinha um planejamento. Nós precisamos ser organizados. Sua vida precisa de organização. Você precisa ter horário de levantar, você precisa ter horário de almoçar, você precisa ter horário de estudar, você precisa priorizar aquilo que você vai fazer lá no seu serviço, organizar os seus horários. Você precisa ter horário de sentar na sua casa e fazer sua devocional. Você precisa ter horário de ler a Bíblia. Você precisa ter horário de orar. Você precisa se organizar. Eu não conheço ninguém desorganizado que prosperou. Eu não conheço ninguém desorganizado que deu certo na vida. Você conhece alguém? Você fala assim, nossa, aquele ali é desorganizado e venceu na vida. Não tem. Quando você olha para a pessoa e fala assim, nossa, venceu na vida. Você vai olhar a vida dela, o que ela é? Ela é organizada, às vezes metódica, né? Faz as coisas na hora certa. Jesus está falando isso aqui, olha. Por que as outras 5 ficaram fora? Porque elas foram desorganizadas. Elas sabiam que o noivo podia atrasar, gente. Por que elas não levaram o azeite de reserva? Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é exatamente isso. Nós precisamos nos organizar. Precisamos nos organizar porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 10 minutos. Não sabemos o que vai acontecer quando acabar o culto. Como é que está a sua vida espiritual? Está organizada? Tem uma história de Maria Orange, que estava no leito da morte. E ali, quando ela estava no leito da morte, o capelão chegou ali para fazer a oração com ela, né, e entregar a alma dela para Deus. E todo capelão, né, quando vai fazer aquela oração final da vida da pessoa, ele chega e ele pergunta, ele geralmente fala, olha, eu estou aqui para orar com você e eu vou lhe ensinar o caminho da salvação. E aí ela pega ali no leito da morte, ela levanta a mão e ela fala assim, eu não deixei esse assunto para depois, e nem para esse momento, prossiga. Esse assunto já estava resolvido na vida dela. Não deixe esse assunto tão importante da salvação para depois. Resolva sua vida. Como está sua vida de oração? Como está seu dia a dia com Deus? Isso é muito importante. E por último, nós vemos uma segunda aplicação que serve para nós. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, existem coisas que na vida não se pode pegar emprestado. Aquelas mulheres estavam ali desesperadas, porque o noivo estava chegando. E o que elas fazem? Elas pedem o azeite emprestado. E elas conseguem esse empréstimo? Não. Por quê? Porque o azeite não era coisa a se emprestar, principalmente naquele momento. E elas são muito claras, elas falam, olha, nós não podemos emprestar para vocês, senão vai acabar, fica pouco para nós e pouco para vocês, vai ficar todo mundo sem. Nós aprendemos aqui que existem coisas que nós não podemos pedir emprestado. Uma delas é a unção de Deus. Você não pode virar para o seu irmão e falar assim, dá um pouquinho dessa unção, põe sua mão aqui do meu lado, ora por mim, né? Você está estudando pro concurso, lá, né? Então, dá uma orada aqui para mim. Talvez você está estudando bastante, você dá uma transmitida via osmose do conhecimento. Não existe isso, não existe transferência de unção, né? Osmose passa da onde? Do mais concentrado para o menos concentrado, né? Só que a osmose é só via o quê? Só via água, né? Então não vai ter jeito, não vai passar. Não tem como passar conhecimento e nem unção. E segundo, não tem como pedir emprestado relacionamento com Deus. Essa parábola se trata de relacionamento. Aquelas que entraram para a festa do casamento, elas se relacionaram com todos que estavam ali. Elas aproveitaram a festa, elas ficaram talvez uma semana na casa dos noivos ali, aproveitando a comida, os docinhos, o bem casado e tudo mais. Essa parábola se trata de relacionamento e Jesus está virando e falando para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele ali na época, olha, vocês não estão tendo relacionamento comigo, sabe por quê? Porque vocês não estão me enxergando. E relacionamento com Deus é algo que eu não posso pedir emprestado para o meu discipulador, para o meu líder, para o meu pastor. Relacionamento com Deus é individual. A sua vida com Deus é você e ele. É uma linha direta. Não tem como pedir emprestado. Não tem como pedir oração para que seu relacionamento com Deus possa melhorar. É você e Deus. E o Senhor te chama nessa noite. Ele te pergunta nessa noite: como anda a sua vida? Está organizada? Eu falo desde a sua vida secular, desde os seus estudos, desde o seu trabalho, até a sua vida espiritual. Está organizada? E segundo, como está o seu relacionamento com Deus? Talvez essa noite seja um chamado para você reorganizar a sua vida. Aproveite, dezembro ainda não começou. Em dezembro nós faremos
25 dias eu estou muito empolgado, vai ser muito legal. Todas as manhãs nós faremos um devocional de 25 dias sobre o advento do Natal, vai ser muito legal. Não espere chegar o dia 1º para você começar, né, a planejar o seu ano, não. Quando a gente chegar no dia 1º de dezembro, que nós vamos começar ali as nossas devocionais, que você já tem em mente, tudo organizado, eu vou fazer isso, eu vou orar por isso, 2022 eu vou querer ser isso, eu vou separar tais e tais livros para mim ler, e eu quero cumprir tal propósito, eu quero acordar mais cedo, eu quero cuidar da minha saúde, eu quero romper os limites espirituais, eu quero crescer na igreja, eu quero ajudar na igreja, eu quero participar da célula, eu quero pregar também, eu quero... Planeje, sabe por quê? Porque os planos que estão os planos são nossa função, é você que precisa planejar, Deus não vai planejar para você. Agora, e a execução? Aí é com Ele. Aí você vai falar, Deus, eu planejei, agora é contigo. E eu tenho certeza e tenho convicção absoluta de que é algo muito maravilhoso. A partir do dia 1º, eu não vou nem esperar dezembro. Não vou nem esperar dezembro. Janeiro. A partir do dia 1º de dezembro, coisas maravilhosas começarão a acontecer na sua vida. Você crê nisso? Fala para a pessoa que está do seu lado. Coisas maravilhosas estão por vir em nome de Jesus. Amém? Quem acredita nisso? Fica de pé para nós orarmos juntos. Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Eu acho que faltam apenas 2 ou 3 parábolas para nós encerrarmos, né? Feche seus olhos. Eu queria que você orasse por 2 coisas, 2 objetos. O primeiro deles é: como está a sua vida? Você está precisando de organizar a sua vida? E o segundo é: como está o seu relacionamento com Deus? Ore sobre isso e depois eu encerro com mais uma oração. Senhor, nós oramos a Ti, porque sabemos que o reino de Deus é um reino que tem como por princípio a organização. Nos ajude a organizar a nossa vida e não mais procrastinar. Organizar os nossos planos, ó Deus. Cada um dos nossos desejos, cada um dos nossos sonhos, que estejam nas Suas mãos. Nos oriente, Senhor. Nos ajude a ajustar aquilo que estava desajustado. Ó Deus, nos ajude a organizar nossa vida de devoção com o Senhor. Que o próximo ano seja um ano onde nós possamos, ó Deus, nos render por completo ao Senhor, através de uma vida de leitura da Bíblia, através de uma vida de sacrifício, através de um compromisso aqui na Tua igreja, na casa do Senhor, te honrando, ó Deus, te servindo. Pai querido, e acima de tudo que o nosso relacionamento com o Senhor esteja guardado, protegido, ó Deus, que seja um relacionamento santo, ó Deus, que nós possamos, ó, nesse acesso contigo, renovarmos a nossa unção dia após dia, possamos ser cheios da Tua graça, do Teu amor. Ó Deus, prepara o nosso coração para aquilo que o Senhor vai fazer em nós na palavra dessa noite. Queremos ouvir a Tua voz, ó Deus, que o mistério do Senhor seja revelado a nós, que nós possamos nessa noite nos maravilhar diante da imensidão do Evangelho do Senhor e daquilo que a Tua palavra tem para nós. Não nos deixe sair daqui nessa noite iguais. Transforma a nossa vida, transforma o nosso caminho, muda, ó Deus, a nossa visão. Faça-nos, ó Deus, enxergar com a Tua cosmovisão. Assim nós oramos, Pai querido, debaixo da Tua presença, em nome de Cristo Jesus o Nazareno. Amém e amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse é mais um podcast. Muito obrigado por estar aqui conosco até agora. Continue aprendendo, buscando conhecimento do Senhor e para isso nós estamos aqui com palavras com o intuito de tocar o seu coração. Que Deus te abençoe.